Bom dia, meus irmãos, a graça e paz do Senhor Jesus. Como os irmãos podem ver, pela segunda semana consecutiva, não estamos bem com o nosso encanamento superior, né? Tá meio complicado. Aliás, é uma gripe que pegou muita gente, mas a minha basicamente não sai daqui. Mas graças a Deus pela providência do Senhor, essa lição de hoje, lição número 8, é uma lição menor, que se eu não tiver aqui uma unção de prolixidade, a gente consegue terminar num tempo menor. Até porque hoje é um dia especial, um dia de compromisso cívico, para onde certamente nós vamos nos destinar quando sairmos daqui. Então nós vamos orar, irmãos, e eu peço desculpas já antecipadamente, porque eu vou ter que fazer isso várias vezes. Essa foi uma noite longa. Não vou nem dizer para vocês a hora que eu fui dormir, porque a tosse simplesmente não para. É uma coisa impressionante. Eu estou tomando um xarope tão ruim, que ele serviria de objeto de tortura se eu tivesse alguém para tirar uma informação. Eu nunca vi um xarope tão ruim. Ele deixa a boca com gosto o tempo todo e resolve, mas não está resolvendo totalmente, né? Mas como eu falei, vamos orar não só pela nossa lição, mas pela data de hoje. Certamente nós temos na nossa mente aquilo que seria o melhor para qualquer país, né? E o nosso não é exceção. Mas tem uma frase de João Calvino que se aplica bastante a essa situação. Quando Deus quer trazer juízo sobre uma nação, Ele lhes dá governantes corruptos. Muitas vezes, meus irmãos, o que nós estamos experimentando no Brasil é juízo, é julgamento de Deus diante de uma população que não aprende que realmente o Senhor é Deus. E não aprende também a não negociar o seu voto. Só aproveitando para dar uma ilustração, ontem eu fui mexer com os brilhos de alguns aqui, meus filhos de 4 patas, para tomar banho. E aí conversa vai, conversa vem, estava conversando, o rapaz não tinha candidato nenhum. E eu falei, eu posso lhe passar o número de uma amiga que está concorrendo e tal? Passados uns 15 minutos, ele mandou uma mensagem, perguntando se eu consegui um dinheiro para ele, porque ele vai votar no interior e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu não trabalho para político. Eu só quis lhe ajudar, porque você chegar lá na frente e ficar votando em qualquer um que lhe dá um santinho, né? Então, vota em pessoas que eu estou lhe dizendo que são pessoas de bem, pessoas que querem realmente fazer alguma coisa e tal. Mas eu fico impressionado, meus irmãos. É por isso que às vezes o brasileiro precisa ser mal governado, para aprender. Né? E foi pior. Quando eu era garoto ainda era muito pior. Isso dito, mostra que nossa nação precisa de oração realmente, né? Oremos. Deus querido, obrigado pela manhã que nos reunimos aqui para louvar o Teu nome, engrandecer o Senhor da palavra, estudando a palavra do Senhor. Obrigado a Deus por essa lição que vem nos despertar e nos ensinar a respeito de evangelismo e como isso é o plano eterno do Senhor para nós, iniciado através da pessoa do Teu Filho. Aproveitamos esta manhã também, ó Deus, para orar, para que o nosso país, ó Deus, haja um despertamento de consciência, de ética. É verdade, ó Deus, que esses conceitos estão muito mais ligados a alguém que conhece o Evangelho. Mas a Tua graça comum pode trazer ainda sobre a população uma mudança de perspectiva, que o voto não seja algo para proveito próprio, mas para o bem comum, o bem da cidade, do estado, do país. Portanto, ó Deus, Tu possa abençoar aqueles que vão ser eleitos. Oramos por eles, segundo a Tua palavra em Romanos 13, pedindo que eles sejam abençoados nas suas boas ideias, mas que a Tua boa mão também se pese sobre eles, quando quiserem usar de sua posição, do seu poder, para benefício próprio, ou benefício
próximos dos amigos do rei. Abençoa a nossa manhã em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Lição número 8, como eu disse, 2 de outubro. Hoje a palavra-chave para nós é supervisão. Versículo de Mateus 8,17. Ainda não compreendem nem percebem. Aqui traz a ideia, meus irmãos, de que em muitos dos momentos dos discípulos, eles estavam dando um passo para frente e 2 para trás, às vezes. Ou até mesmo pelo menos 2 para frente, mas 1 para trás. Eles necessitavam de supervisão, eles necessitavam de análise do Senhor nas ações que eles estavam participando, naquilo que eles estavam aprendendo, para que o Senhor pudesse, diante daquilo, apontá-los em uma direção ou outra, corrigindo ou reforçando aquilo que eles estavam presenciando. Nisso, meus irmãos, novamente, o nosso Senhor era o mestre, realmente por excelência, porque ele não perdia oportunidade. Era aquele que, eu acredito que muita coisa obviamente não foi registrada, na verdade a maior parte da vida de Jesus não foi registrado, mas qualquer coisinha que acontecia do seu lado, ele já pegava e presta atenção, é isso, isso e isso. Nessa representação artística que estão fazendo da vida de Jesus, né? Eu não lembro qual dos discípulos, mas eu acho que até Mateus não. Tem um outro lá que fica anotando as coisas. Eu acho que todos deveriam ser assim, digo na vida real, né, naqueles dias. Se bem que papel, que não era papel, não era uma coisa muito barata, não. Essa é a razão também, meus irmãos, porque alguns livros são tão curtos. Você conseguiu o pergaminho, o papiro, um era vegetal, outro era animal, é muito, muito caro. Não é? Compre uma resma ali para mim, né? Da Papirex, tem a Chamex, da Papirex, entendeu? Não, isso aí é coisa de rico, coisa de gente, 500 folhas, nem pensar. Então, eles tinham que economizar, né? Se não fosse assim, se eu fosse por isso, certamente eles andariam anotando, porque, meus irmãos, eu acredito que Jesus transpirava sabedoria, ensino, né, o tempo todo. Mas, daquilo que está registrado, ainda assim já nos ajuda bastante. Então vamos lá para o nosso slide. Ele sempre os supervisionava, primeira parte aí. Ninguém aprende de uma vez e segue sozinho. A repetição é o padrão do aprendizado humano. Jesus sabia disso e ele alternava seu método de ensino entre instrução e delegação. Depois, ele retornava ao que havia acontecido antes, ajudando-os a compreender o que havia acontecido e preparava-os para o que viria adiante. E nesse vai e vem, eles andavam para frente, sempre havia progresso. Então, mesmo que na primeira reação dos apóstolos, ou até mesmo outros discípulos que andavam ali, houvesse um passo para trás, na correção de Jesus, eles encontravam o progresso, eles andavam adiante, mediante aquilo que aprendiam. É verdade. Em algumas situações, logo depois, eles caíam no mesmo erro. Eles repetiam a mesma situação, mas ainda assim estavam progredindo. Dentro dessas avaliações e ensinos está a razão do relatório dos discípulos quando retornaram da viagem missionária para a qual foram enviados por Jesus. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Marcos 6,30. Esse compartilhar de experiências uns com os outros era usado pelo mestre para o ensino deles, para o ensino dos discípulos. De forma semelhante, observamos no envio dos 70 ou 72. Eles relatam as vitórias sobre as forças das trevas, algo que possivelmente era um crescimento depois da experiência adquirida no envio anterior. Lembrando que dentro desse segundo grupo estavam incluídos os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, né? Então você tem aí os 12 mais 60, usando o número de 72. Então, com certeza, tinha esses veteranos, vamos chamar assim, que passavam, olha, comigo, aconteceu tal e chá comigo, segue a minha
né? Segue a minha direção aqui, porque eu já passei por isso daí. Eles tinham uma pessoa com mais experiência. Tal progresso por parte dos discípulos recebeu, por parte de Jesus, uma reação de alegria. Primeiro, ele declara algo que apontava para o resultado final da sua obra, ou seja, a obra de Jesus, isto é, a derrota final de Satanás. No mesmo contexto, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Lucas 10, 18. Depois, ele glorifica a Deus diante do que começava a acontecer. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. A expectativa da missão sempre continha o dia em que o bastão iria passar do mestre para nós. E aquele era o começo disso. Então, a resposta positiva, irmãos, a percepção positiva dos discípulos naquela viagem missionária se torna naquele momento um motivo de agradecimento ao Senhor, de louvor pelo Senhor ao Deus Pai, no sentido de que é isso aí, a coisa está começando a tomar forma, a coisa está começando a acontecer. E eu acredito que ele fez isso, e isso ficou preservado, para que nós pudéssemos perceber isso. Havia uma evolução dentro do colégio missiológico, vamos dizer assim. Bem, contudo, Jesus separa a oportunidade de também mostrar a eles que a obra que havia acontecido neles mesmos era mais importante do que a obra que acontecia por meio deles. Porque no mesmo contexto, o que Jesus fala? Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então repare que é exatamente aquilo que eu falei. Jesus não deixa de aproveitar o momento para instruir, não, aliás, incentivar, mas também corrigir. A instrução dele sempre caminhava em uma coisa ou outra, ou as duas, diante da necessidade dos seus discípulos. Geralmente a gente acha que você corrigir é contraproducente. A pessoa fica para baixo. A pessoa sente. Depende. A ideia de crítica construtiva, irmãos, ela é real e válida. Depende de como nós fazemos isso. Depende também da humildade que a pessoa tem de ouvir e tomar realmente como uma crítica construtiva. Isso acontece, inclusive, muitas vezes dentro de casa, com nossos filhos. Isso acontece muitas vezes entre amigos. Isso acontece muitas vezes entre irmãos, entre líderes e liderados dentro de uma igreja, onde você precisa tanto incentivar, elogiar, apoiar, mas às vezes você precisa também dizer, mas presta atenção nisso aí daí. Por quê? Porque ambas são oportunidades de aprendizado. Tanto você molhar um pouquinho a planta do que está dando certo, como você também alertar para as ervas daninhas que podem acontecer nisso daí. Neste caso aqui, meus irmãos, eu vejo que o foco de Jesus na correção é principalmente que eles não ficassem tão impressionados com aquilo que estava acontecendo. Nós vamos perceber, meus irmãos, que Jesus sempre olha o jogo final, o resultado final. O processo é importante, sim. Mas, em vez de ficar aqui a noite inteira festejando porque ganhamos uma batalha, calma, a guerra não acabou. Tem mais coisa pela frente. Ministerialmente não é diferente. Porque, né? Você sai de uma visita e a pessoa se converte, você está feliz e realmente tem que ficar feliz. A pessoa aceitou Jesus, é motivo de festa no céu, quanto mais aqui, né? Só que se você parar para pensar, o trabalho mal começou, e é exatamente sobre isso que o nosso estudo está falando. O trabalho mal começou com aquela pessoa, é um bebê na fé, literalmente é a expressão que a gente usa. E tem anos aí de cuidado, de trabalho, de discipulado, de ensino, que precisam ser lembrados, ou seja, que a tarefa ainda nem chegou perto da conclusão, né? Seguindo adiante, irmãos, revisão e aplicação contínuas. Essa estratégia de... Muda aí, por favor.
Aliás, já está atrasado, é mais 2. Isso. Essa estratégia de reavaliação contínua depois de alguma tarefa era algo extremamente útil para o aprendizado de novas lições e aplicações práticas na vida. Por exemplo, valorize mais a sua salvação do que o que você faz no ministério, que é o que acontece aqui. Parece algo simples, mas na verdade continha importantes reflexões sobre os desafios do ministério, pois ele nem sempre vai tão bem como esperamos. Mas sempre estamos com nossa salvação guardada em Cristo e por Cristo. Então, nessa fala, irmãos, da viagem dos 70 ou 72 aí por Jesus, ele realmente mostra algo importante, porque em outros momentos do ministério, a coisa não iria tão bem como, olha, os demônios nos submetem e tal. Em outros momentos, ia ser sangue, suor e lágrimas. Só que o ministério, ele vale a pena, ou pelo menos deveria valer a pena aos olhos de quem o faz, independente do resultado. Porque o ministério não é feito por causa dos resultados. Ele é feito por causa daquele que nos chama, daquele que é o nosso mestre, aquele que é o nosso exemplo. Aos olhos humanos, antes da ressurreição acontecer, o ministério de Jesus acabou em derrota. Aos olhos humanos. Só tinha uma pessoa, irmãos, naquele cenário inteiro, que sabia que ele não estava sendo derrotado, que era o próprio Senhor Jesus. Então, quando os discípulos não tinham uma compreensão inteira do que estava acontecendo, né? Porque mesmo que avisados, eles não entenderam o que Jesus iria fazer. Quando aquilo acontece, à exceção de João, todo mundo vai embora e um se mata, porque eles não compreendiam o que estava acontecendo. De novo, o foco deles estava no lugar errado, apesar das correções e tudo aquilo que Jesus havia feito durante todo o tempo que andou com eles. Seguindo, outro exemplo acontece quando exatamente as coisas não funcionaram como esperado. Jesus chega do Monte da Transfiguração apenas para encontrar seus discípulos impotentes diante de um jovem oprimido pelo diabo. Depois de ajudar o rapaz, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, né? Jesus não deixou passar a oportunidade de ensinar uma lição muito necessária para nós. Seus discípulos, sem independência real, oração não serve de nada. Ou seja, eles precisavam entender, meus irmãos, que estavam orando, né? Estavam expulsando lá o demônio, mas não havia dependência real. Talvez estivesse usando a oração como um amuleto. Porque o que Jesus fala? Né? Jesus questiona a fé deles. E toda vez que você ouvir, meus irmãos, a palavra fé, com raras exceções onde ela tem a ver com doutrina, ensino e tal, né? A palavra fé é igual a confiar. Então eu já tive situações exatamente como essa dos discípulos, em que alguns irmãos oravam e o demônio só faltava fazer nada. Zombava dos crentes. Passado alguns minutos, entrou alguém pela porta, os olhos do demoniado quase saltaram da cara, de pavor. Mas era do irmão? Não. Eu não sei se o demônio tem algum tipo de detector de fé, mas ele sabia que ali estava alguém que não estava agindo. Todo mundo crente, irmãos. Como, inclusive, o nosso contexto mostra que os discípulos também eram. Mas a falta da fé, a falta da confiança fez com que o seu esforço fosse de oração, fosse sem sentido e sem efeito nenhum. E aí Jesus chega e, obviamente, resolve tudo rapidamente. E aí Jesus aproveita o ensejo, irmãos, para ensiná-los uma lição preciosa sobre dependência de Deus. Não adianta orar se vocês não creem de verdade, se vocês não confiam de verdade. E essa lição, como falei, eu já presenciei algumas vezes. Jesus também aproveitou o pedido dos fariseus por um sinal. Está em Marcos 8, 11 a 13. Para logo depois, não logo depois, que assinalando os erros da minha digitação para corrigir depois. Para logo depois ensinar seus discípulos sobre discernimento espiritual, dizendo, olha lá,
Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Está no verso 15. Porém, meus irmãos, os discípulos não entenderam. Disseram o quê? É porque não temos pão. Pensando que Jesus os estava proibindo de literalmente comprar pão da mão dos fariseus. Podemos crer que Jesus sabia que eles não entenderiam completamente este ensino e que ele aproveitou para aprofundar ainda mais o entendimento deles, porque olha o que acontece em seguida. Versículo 17, clica aí para a gente acompanhar o texto, Ed. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Perceba que dessa vez, irmãos, a gravidade do discurso de Jesus é um pouquinho maior. Certo? Como fosse aqui uma cobrança. Vocês ainda não conseguem compreender? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pães vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Então, eles tendo passado por 2 multiplicações dos pães, irmãos, Jesus fala assim: você acha realmente que eu preciso que vocês vão comprar pão? E quem compra pão de fariseu? Do que vocês estão falando? Eu sei, meus irmãos, que talvez você possa pensar assim: poxa, mas Jesus não estava sendo assim, pastor, um tantinho exigente demais? Porque até eu, se ler esse texto aqui, não vou entender muito bem. Mas a ideia, meus irmãos, que eu vejo aí, é Jesus dizendo para eles: vocês precisam não apenas se esforçar mais, mas vocês precisam se dedicar mais a compreender. Porque logo vocês estarão sozinhos. Ah, pastor, mas eles não sabiam disso, não. Sim, sabiam. Jesus falou várias vezes, irmãos, que ele ia ser tirado deles. Eu até tenho dificuldade de compreender. Eu brinquei uma vez com um amigo meu que eu acho que os discípulos até esse ponto eram amilenistas, porque ele estava alegorizando quando Jesus falava que ia morrer. Brincadeira, né, irmão? Com os queridos irmãos amilenistas. Porque ele literalmente fala isso. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, será crucificado. Na última ida ele fala: vamos a Jerusalém porque eu devo morrer. E o pessoal, a ficha não cai. E quando a ficha cai, no caso lá de Pedro, é para repreender Jesus. Não, Senhor, que isso não lhe aconteça. E ele tem de novo da maneira errada. Então, meus irmãos, essa crítica, de novo, é Jesus revendo e aplicando continuamente os seus ensinos, não se contentando com que os seus discípulos, irmãos, ficassem de uma maneira rasa. E aí, meus irmãos, tem uma lição muito preciosa para nós, porque muitas vezes, no meio evangélico, as pessoas são colocadas em posições até de responsabilidade e liderança para as quais não estão preparados. Não é o feitio da nossa denominação, mas tem uma outra que todo mundo elogia, né? Nossa, qualquer lugar que você vai, já tem uma igreja tal, né? Você deve saber do que eu estou falando. Mas vai dar uma olhada em que estado que o trabalho é colocado. Pega um pobre do irmão, sincero, né? Muito crente, mas desconhecedor de Bíblia. E aí coloca lá, como dirigente, como obreiro, não sei o termo que usa. E aí, meu amigo, o estrago é enorme. O estrago é absurdo. Eu me lembro de estar numa igrejinha dessa, fomos tocar, minha banda que eu tocava, e tá lá, né? E detalhe, da banda que eu tocava, eu era o único batista, todos os outros meus amigos eram da igreja pentecostais, né? E tá lá, e o irmãozinho lá falando tanta besteira, mas tanta besteira, que até os membros da nossa banda, que eram pentecostais, olharam para mim e disseram assim: tá batendo as coisas aí não. Aí eu falei, pois é. E pior, uma congregação dizendo o quê? Amém. Aleluia. Ou seja, meus irmãos, essa falta de cuidado, de preparo das pessoas, traz dano ao progresso do Evangelho.
O Paul Washer falou uma coisa interessante, né? Que geralmente, para algumas igrejas e até para os seminários, a pessoa tem mestrado, tem doutorado. É claro que ele está falando da realidade dos Estados Unidos, que basicamente todo pastor tem mestrado. Você já sai do seminário e já engata no mestrado, isso é coisa extremamente comum. Mas muitos já têm doutorado e tal. Mas quando é para missões, é um cursinho lá de 1 ano e meio, e manda o camarada para o meio da tribo, meio da selva, meio dos aborígenes, meio dos animistas, o que quer que seja. Ele falou assim, isso deveria ser, se não o oposto, o mesmo padrão. Porque você vai colocar uma pessoa no meio de um povo que tem 0 de teologia. Quando eu digo 0, eles nem sabem quem é a pessoa de Jesus às vezes. E vai caber a esse missionário, às vezes que trabalha inclusive sozinho, ele e a esposa, nem é uma equipe, ser a fonte única, irmãos, de onde vai se construir toda a teologia sistemática, toda a teologia bíblica para aquele povo. Aí você coloca lá o irmão de novo, muito crente, muito sincero, simpático, que dói. Nossa, quando fala lá na frente, todo mundo fica querendo dar até a roupa para missões. Legal, mas não serve para doutrinar e ensinar um povo que não tem nada. Eu não acho que Jesus faria isso. Não acho mesmo. Eu acho que precisa-se, irmãos, cada vez mais de gente preparada. E essa é a razão por que nós começamos o nosso seminário há uns anos atrás. Essa é a razão por que temos conferências, porque as pessoas precisam ser preparadas para passar a fé que nós recebemos de uma vez por todas, Judas 1:3, aos outros. Isso não é papel apenas do pastor ou de meia dúzia, é o papel de todos os discípulos. Só um parênteses aqui sobre uma realidade atual. Bem, voltando para o nosso texto, irmãos, que acabamos de ler, seguindo, Jesus aqui tomou uma questão e lhes deu um ensino dobrado. E não parou aí. Em seguida, veio um encontro com o cego de Betsaida, cuja cura levou 2 fases, pois ele ficava vendo os homens como árvores andando. Marcos 8, 22 a 26. E logo depois disso vem a confissão de Pedro. Tu és o Cristo. Seguida da sua atrapalhada tentativa de impedir que Jesus oferecesse a si mesmo. E aí já está em Marcos 8, 27 a 38. Os discípulos, então, irmãos, olha como a razão por que esses acontecimentos são um após o outro. Eu espero que eu tenha mencionado isso na exposição de Marcos, anos atrás. Os discípulos eram os cegos, que só enxergavam parcialmente. E precisavam aprender isso, e para tanto precisavam dessas contínuas revisões da parte do mestre. Então Jesus usa, irmãos, de novo, agora no caso, uma situação em que ele provoca. Porque, me responda uma coisa, Jesus precisava curar o cego em 2 partes, em 2 fases? Claro que não. Na verdade, não precisava nem de meia fase, né? Jesus podia passar assim, enxerga, ouve, fala, muda de time de futebol, né? Ele podia curar as pessoas de um monte de coisa, irmãos. Ele não precisava de nada disso. O teatro, vamos chamar assim, irmãos, era pedagógico. O objetivo era ensinar. E neste caso, ele estava ensinando aqueles que seguiam como que eles não conseguiam enxergar o que estava na sua frente. Então ele cura o cego. Aí você já está enxergando? Eu vejo os homens como árvores andando. Então ele via as coisas fora de foco, né? Talvez seja a ideia aí do que é míope, né? Não sei, não sou, mas enxerga as coisas de longe tudo borrado. É assim que você enxerga? Não sei. Ou então eu, quando estou lendo de perto. E aí depois ele cura totalmente. Ele podia ter feito da primeira vez. Mas seguindo o contexto, ele está trazendo uma preciosa lição para os seus discípulos. Como vocês ainda não entendem, como vocês não compreendem. E aí deixa eu fazer aqui, irmãos, uma aplicação para todos nós. É óbvio que eu e você temos áreas da nossa vida que nós não compreendemos, nós não dominamos e tudo mais. É óbvio. Mesmo que você estude a palavra de Deus 40, 50 anos, você jamais vai dominar tudo. Mas esse não é o ponto. O ponto é nós não nos conformarmos com algo que nós não entendemos, certo? E ficarmos no raso.
como expositor bíblico, irmãos, muitas vezes eu estou diante de textos que são difíceis, mas eu tenho um padrão para desistir daquele texto. Um monte de gente melhor do que eu tem que ter desistido antes. Porque há sim textos, como por exemplo lá em Pedro, quando fala dos espíritos em prisão e tal, meu amigo, tu pega 20 comentários e tem 20 opiniões diferentes. E detalhe, não é um texto fundamental. Não vai mudar nada sobre salvação, sobre nada. Muita gente vai a esse texto, irmão, se debruça muito mais por curiosidade do que qualquer coisa. E aí vira um monte de especulação. Esse é um texto que eu, inclusive, pregando, de olha, tem essa e esta e esta opção. Eu acredito que essa é a mais próxima, mas muita gente muito melhor do que eu discorda. Então, vamos seguir adiante, porque o texto é difícil, certo? O problema, irmãos, que boa parte da cristandade acha 90% da Bíblia difícil, porque não se debruça, porque não se aprofunda, porque não investe tempo com a palavra. Não sei se vocês viram um tempo atrás, alguém fez uma imagem, eu nem sei nem como essa pessoa fez isso, que eram arcos coloridos, cruzando para cá e para lá e tal, mas aí você tem que ler a legenda para entender o que é aquilo. Aquelas são as referências cruzadas da Bíblia, toda. Como que Antigo e Novo Testamento, ou Antigo e Antigo, Novo e Novo, cruzam e relacionam-se uma passagem com a outra. Eu não sei se você lembra dessa imagem, você já viu, ela era repleta de arcos. Milhares e milhares e milhares de arcos relacionando um texto com o outro. Quantas vezes, meus irmãos, um texto da palavra você olha e o Antigo Testamento ou o próprio Novo joga luz, porque inclusive essas são as regras mais importantes de hermenêutica. A Bíblia interpreta a Bíblia. É um livro de um só autor, com muitos escritores, então o conteúdo anterior joga luz sobre aquele que você está lendo agora, seguindo inclusive a revelação progressiva. Quantos irmãos, quantos crentes, irmãos, não se ocupam com isso? Se contentam. Se contentam com uma mensagem domingo à noite. Às vezes a mensagem domingo à noite, talvez é BD. As oportunidades aparecem, ou não, e essa pessoa não investe. Muitos anos atrás, era uma irmã, estava perguntando para mim sobre a igreja dela, se ela devia sair, se não deveria. O que você acha, pastor? Eu falei, irmã, isso é uma decisão entre você e Deus, lá em São Paulo. Aí eu falei, mas eu acho que a única razão pacífica para você sair de uma igreja é se ela está pregando heresias. Mas se você não está pregando heresias, só coisas que você discorda teologicamente, você tem que decidir com Deus se você deve permanecer ou não. Mas se você vai permanecer, você tem que respeitar o ministério que você está. E fui dando as orientações. Mais adiante ela veio me reclamar pela falta de alimento. Tá? Eu falei, irmã, se fosse uns 30 anos atrás, eu até concordava com você. E eu também acho que deve ser muito ruim você congregar numa igreja com uma mensagem rasa, ou como diz o Judy Clay, né? O pastor Judy Clay, nosso conhecido, uma sopa rala. Deve ser muito, muito ruim. Você sai de casa, se arrumar todo com a família no domingo para ouvir aquilo lá que, né, não dá para preencher nem a cárie do dente, tão fraco que é. Deve ser muito ruim. Mas sabe o que eu disse para aquela irmã? Se Deus está dizendo para você ficar, a falta de alimento não é a sua desculpa para discutir com Deus. Porque, meu amigo, você encontra absolutamente tudo hoje na internet. De ruim e de bom. Porque ela também reclamou que ela havia tirado um mês, né? E visitado várias igrejas ali e eram todos do mesmo nível. Igrejas neopentecostais, mesmo a Batista, só totalmente modificada e assim por diante. Eu falei para ela, sirva na sua igreja. Pegue um novo convertido e discipule. Duvido que seu pastor não vai gostar que você faça isso. E quanto ao seu crescimento pessoal, aí dei uma lista para ela das melhores editoras que a gente já sabe quais são. Dei para ela dos bons canais
próprio YouTube, né? Bons materiais, bons sites. Falei, recursos tem para você crescer. Nós realmente vivemos numa época, meus irmãos, muito diferente, é claro, da época dos há 20 séculos atrás, onde não cresce quem não quer. Não cresce quem quer jogar a culpa em outro. Não cresce aquele que tem o nariz empinado para aquilo que está à sua disposição porque quer outra coisa. Não cresce aquele que não aproveita aquilo que é colocar diante de si. Mas se essa pessoa aproveitar todas essas oportunidades, com certeza, ela tem condições em Deus de aprofundar-se e continuar crescendo naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Seguindo adiante, irmãos, a análise do princípio. Diversas passagens mostram esta dinâmica de Jesus interagindo com o que acontecia com os discípulos. Ele mantinha uma constante supervisão, não permitindo que eles focassem nos seus fracassos nem em seus sucessos. Não importava o acontecimento em si, sempre havia algo a mais, algo mais profundo a se aprender. O foco não era aprender a andar, mas onde as pernas deles os levariam. Este era um treinamento do tipo mãos na massa, no qual Jesus permitia que os discípulos tivessem suas experiências ou fizessem alguma observação para, em seguida, ele lhes ensinar algo mais sobre o discipulado deles para com o Mestre. Ao tentarem fazer a obra e ainda assim errarem, suas áreas de deficiência ficavam autoevidentes e o ensino de Jesus fazia mais e mais sentido. E enquanto seguia nessa dinâmica, os discípulos andavam adiante na direção do alvo estabelecido pelo Mestre, isto é, uma macro-proclamação do Evangelho, do Reino e o estabelecimento eventual da Igreja de Cristo. O plano de ensino traçado por Jesus mediante exemplo, incumbência e supervisão permanente era calculado para tornar os discípulos a melhor versão que podiam ser, porque o Senhor não esperava que eles fizessem mais do que podiam, mas sim que não ficassem aquém do seu potencial. Então, Jesus nunca esperou, meus irmãos, tipo assim, nossa, vocês não chegaram onde vocês quiseram. Tem um rapaz lá em Tarso, então eu vou chamá-lo porque vocês ficaram muito fraquinhos. Essa nunca foi a razão porque Saulo foi convertido. E a mesma coisa, meus irmãos, o Senhor continua aplicando nas nossas vidas. O Senhor nunca desejou que a gente use outro como padrão de comparação. Ele não vai chegar e vai assim, por que você não foi como o irmão fulano? A questão aqui, meus irmãos, e eu acredito que nisso Jesus era extremamente personalizado, okay? Particularizado, era saber as deficiências de cada um, daqueles que ele investia, e saber em que eles precisavam melhorar. Eu me lembro de me pediram a recomendação sobre uma pessoa, muitos anos atrás, e essa pessoa realmente é maravilhosa. Só que ela tinha algumas deficiências. E aí eu fiz questão na minha recomendação de falar, olha, essas deficiências em nada desabonam o seu caráter. Muito pelo contrário. Uma pessoa que eu tinha, se tivesse, confiança de confiar uma mala com $1 milhão e voltar e saber, não precisava nem contar, porque eu sei que $1 milhão estava lá. Uma pessoa digna, fidedigna de confiança, mas que precisava de ser trabalhado em algumas outras áreas. E foi assim o meu texto lá ali de recomendação, né? E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para a própria os apóstolos, nós vemos que a carta de recomendação de Jesus não podia ser uma circular. E ele só assinar embaixo e fazer 12 cópias. Precisava ele tratar das deficiências e virtudes de cada um. E eu, inclusive, acredito que Jesus tinha muitos momentos, um a um, onde ele reforçava essas coisas. Onde ele apontava o que precisava mudar ou não. E quando nós estamos investindo em vidas, meus irmãos, e nossa matéria é o desafio ao discipulado,
você precisa, com discernimento espiritual, é claro, descobrir como passar daquele investimento que é o comum a todo mundo, né? Um certo ensino que deve ser para todos, mas como você precisa ajudar aquela pessoa em áreas específicas, onde a vida dela não tem correspondido à expectativa da palavra de Deus e, inclusive, tem atrapalhado o seu próprio crescimento. Como, de novo, a figura do barril e das tábuas, né? Uma das tábuas do conjunto dessa pessoa está muito pequena e tem impedido que mais conteúdo, né, fique dentro desse barril, porque a tábua é baixa, a tábua é curta. É preciso investir nisso daí. Então, um exemplo que eu me lembro foi de um professor que compartilhou que, quando estava na faculdade de teologia, seu professor apontou como ele era realmente muito capacitado, mesmo fora da curva, mas ele tinha um problema extremamente acanhado. Timidez e magistratura e ensino não combina. Tem como. Se eu não conseguir falar, né, tropeçar nas palavras e os joelhos baterem na frente de um pequeno grupo, ele não conseguir ir para frente para apresentar sequer um trabalho, quanto mais dar uma aula. Ele auxiliava o professor lá corrigindo provas de outras turmas, e aí ele falou assim, olha, eu acredito que se você não trabalhar essa área, você vai desperdiçar um tesouro que Deus tem colocado, uma mente privilegiada que Deus tem colocado na sua vida. E aí ele falou que o professor instruiu fazer aula de oratória, uma série de coisas e até teatro, né? Para aprender a lidar com o público. E vencer algo que às vezes, irmãos, é da personalidade da pessoa, né? Tenho certeza que nós todos conhecemos pessoas assim que, para dar bom dia, a pessoa olha para o chão. E isso não tem nada a ver com caráter. Tem nada a ver se a pessoa é boa ou é má. São limitações. Agora, há situações onde sim, áreas complicadas da vida dessa pessoa precisam ser resolvidas, tratadas. Caso contrário, essa pessoa não pode servir a Deus ou não vai conseguir servir a Deus como deveria. Porque ela tem deficiências. E Jesus, com certeza, buscava tratar isso na vida de cada um. E não é à toa, meus irmãos, que Pedro é colocado em situações, né, de confrontação ali nos anos que teve com Jesus. Porque olha o papel que ele teria depois. Se o Senhor não soubesse já quem Pedro seria depois da ressurreição, certamente ele não teria provocado aquelas situações onde Pedro tirava um 10 e logo depois tirava um 0. Em ambas havia aprendizado, havia crescimento para o futuro. A aplicação do princípio nos dias de hoje. As coisas não mudaram desde esta prática de Jesus. Quem procura treinar pessoas no evangelismo e no cuidado com outras pessoas precisa ter a mesma paciência e disposição em supervisionar. Ninguém pode ver a obra completa apenas porque explicou os passos e desejou que Deus o abençoe para o outro, e depois ainda esperar ou exigir ótimos resultados. Inúmeras situações e fatores podem contribuir para um resultado indesejado, frustrar os planos e direcionar o trabalho de maneira errada. É papel dos mais experientes traduzir esses insucessos para que os mais novos não se sintam desanimados. Da mesma forma, demonstrações extremas da graça de Deus, nas quais o trabalho surpreende e passa até das expectativas, precisam também da supervisão para que não sejam encaradas como mérito de quem trabalhou ou como padrão que sempre acontece. Portanto, é fundamental que aqueles que se engajam na obra do Reino de Deus recebam supervisão e orientação pessoal até que estejam suficientemente maduros para seguir por conta própria, o que inclui lidar por conta própria, tanto com os sucessos quanto com o sucesso, com a bênção de Deus sobre o seu ministério, sobre a sua vida. O ponto aqui, meus irmãos, principal é
que nós temos que mudar de uma vez por todas, se você ainda não entendeu isso, a nossa perspectiva de que a obra de Deus é isso aqui, é o evento, é a reunião. Nos reunimos e temos a EBD. E aí, estamos fazendo a obra de Deus. Aí hoje à noite, vamos orar, vamos cantar, vamos ouvir a palavra e a gente fizemos a obra de Deus. É verdade, são partes dela. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, a vida de Jesus, e eu creio que ele tinha reuniões de oração, reuniões de ensino, ele tinha cultos. Mas o que a gente vê na vida de Jesus é o tempo todo formar vidas. Investir em pessoas, para que essa pessoa possa fazer a mesma coisa com outra. E ele passa por todos esses nomes que nós estamos vendo durante essas semanas, incluindo essa supervisão. Em resumo, dá trabalho. Muito mais trabalho do que programar uma vigília, ou do que preparar uma lição de EBD. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós temos que abandonar de uma vez por todas a visão equivocada, que parece que a igreja se torna como aquela mãe, né, que sofre para dar à luz. Sofreu mais no passado, né? Graças a Deus pela anestesia, mas ainda sofre. Especialmente se fizer cesárea, depois tem muita dor. E no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, você vai visitar os novos pais. Eu sei, e aí? E aí? E o Júnior, como é que tá? Não, a gente veio sozinho do hospital. Já fizemos a nossa parte. Inclusive, nós deixamos uma muda de roupa, uma malinha pronta, algum dinheiro, para ele começar a vida, né? Já reparou, meus irmãos, que nós somos a única parte da criação de Deus, que eu conheço pelo menos, que a gente nasce completamente dependente. Literalmente, se você não pegar uma criança que sai do canal vaginal, ela vai cair no chão e lá vai ficar, vai morrer. Ontem eu vi o parto de um cavalo. 2 palitos, o bichinho estava rodando ao redor da mãe, já querendo mamar. Como sabe? Não precisa ser carregado, a mãe não precisa fazer nada. A maioria dos animais, tudo igual. Até certo ponto dependente, claro. São bebês, né? Mas eu vejo que Deus nos fez muito mais para nos dar uma lição espiritual sobre cuidado com pessoas. O que me impressiona no apóstolo Paulo, meus irmãos, é que eu acredito que jamais existiu na face da terra que Agostinho, que Tomás de Aquino, que Calvino, nada, nunca existiu um teólogo como Paulo, mas era um investidor de vidas. Era um evangelista e era um investidor de vidas. Uma coisa, irmãos, não prescinde da outra. Muito pelo contrário. O profundo conhecimento da palavra só vai nos ajudar a cuidar melhor das vidas. Não enchendo apenas a cabeça das pessoas de conhecimento, não. Não é dando trabalhinho, não. Faz aqui uma redação nesse tema aqui, me traz de volta. Não, é isso não. Mas o conhecimento da palavra nos ajudar a ajudá-las, as pessoas, nos seus conflitos, nos seus problemas, nas suas lutas. Aquilo nós temos aprendido, vai ser usado para servir a outros também. Mantenha a clareza da visão. Estamos chegando ao final, irmãos. Pequenos começos são uma realidade que devemos respeitar. É a semente da mostarda, né, que Jesus falou lá. Porém, não podemos perder de vistas que o plano maior da obra, na qual temos uma pequena participação, é o mundo inteiro. Quando eu estava escrevendo isso, irmãos, eu lembrei quando eu era garoto e o meu jogo preferido sempre foi War. Você deve conhecer, né? Jogo de estratégia, tem o mapa mundi, você recebe seus exércitos de uma cor, o outro de outra, e você recebe uma carta com um objetivo. Pode ser derrotar todos os exércitos amarelos, conquistar a Europa e a América do Sul, e assim vários objetivos, né? Eu não li o meu.
Como o cérebro do Pink, o cérebro, meu objetivo sempre era conquistar o mundo todo. Os meus amigos ficavam uma fera. Você tem que ler. Porque provavelmente na minha tentativa de conquistar o mundo todo, eu já tinha feito o objetivo do cartão, né? Da carta. Mas eu não olhava. E aí, no determinado ponto, várias vezes eles desistiam quando eu estava jogando bem, porque eu já estava com 80, 90% do mundo conquistado, já não estava mais para reverter. Bem, mal comparando, meus irmãos, esse é o plano do nosso Senhor. O plano dele, queridos, não é ter uma igreja legalzinha aqui e tal, né? 100, 200, 300 pessoas e tal. Tá bom. Eu me lembro de um irmão, quando eu assim cheguei em Boa Vista, que disse que não gostava de igreja grande. Eu falei, meu irmão, você não tem que gostar. Quem determina o tamanho de igreja é o Senhor, Coríntios capítulo 3, que dá crescimento. Você não tem que gostar nem deixar de gostar. Quer dizer que se Deus trouxer para você aqui 50, 60, 70 conversões num ano só, você não vai gostar disso? Como pode um negócio desse? É aquele crente, meus irmãos, que gosta dos seus feudos, sabe? Aquele pedacinho, né? Aquele que eu queria na vida simplesmente um lugar de mato verde para cultuar e para morrer. É a adaptação da música para a visão que ele tem de reino. Olha só o que eu quero dizer com isso, irmãos. Não podemos ser muito ambiciosos no sentido de querer algo para nós e por nós. De jeito nenhum. Isto não é nosso. O reino não é nosso. Somos parte dele. A obra não nos pertence. Contudo, não podemos também ser pouco ambiciosos, nos contentando com o ponto que chegamos. Nem todos participaremos de obras que marcarão a história da igreja. É verdade. Nem todos ficarão na história como um George Miller, um Charles Spurgeon, um Billy Graham. E isso não importa. Contudo, não devemos nos fechar para o que quer que Deus queira fazer. Essa foi exatamente, meus irmãos, a percepção que nós seguimos quando Deus abriu a porta para que nós assumíssemos uma igreja que estava em apuros, a ponto de acabar, contendo meia dúzia de pessoas, uma igreja que já teve, se eu não me engano, quase 200, que tem a mesma idade de existência da nossa, inclusive. Isso é um ano a mais, um ano a menos, não lembro bem agora. A igreja estava para acabar com a propriedade daquele tamanho, acho que se somar é maior do que o nosso terreno. O que eu percebi ali? Você está vendo uma necessidade. E aí? Vai cruzar os braços? Ah, pastor, mas não tinha mais nenhuma igreja que pudesse assumir? Tinha, meus irmãos. Poderia até ter. Mas o meu temor é que aquela congregação que chegou a esse estado exatamente por causa de doutrina fraca e falsa doutrina, fosse assumida por uma igreja que fizesse mais do mesmo e repetisse o mesmo processo novamente, e sabe lá onde o mesmo processo iria chegar depois. Foi desafiador? Não, está sendo. Não foi. Foi desafiador financeiramente. Está sendo, em termos de trabalho humano, força de trabalho. Todo fim de semana nós temos que despencar 10, 12, 15 pessoas da nossa membresia para trabalhar lá. Perdemos, de certa forma, a presença de um casal que contribuía bastante na nossa igreja para ajudar lá. Antes disso, a participação integral de um dos pastores da nossa igreja. Então, não é sem preço. Mas o que Jesus mostra para a gente, meus irmãos, é que a gente tem que olhar lá na frente. Eu não sei, meus irmãos, vamos manter no exemplo. Como acontecerá, como seguirá, o que será a história da congregação da Monte Sião. Mas uma coisa eu sei. O que Deus fizer daqui a 5, 10, ou 15 ou 20 anos, vai valer a pena. Se aquela igreja vai voltar para o número que era anteriormente, e logo e vão ter que pensar em o que a gente faz para construir um negócio maior aqui, eu não sei.
Mas nosso chamado não é para ir lá celebrar o culto do domingo. A gente está fazendo algo maior. E tal como os discípulos ao lado e nos dias de Jesus, não temos ideia. Só o Senhor da obra é que vê o resultado final. É como a colheita, né? O pessoal do governo publica aí a expectativa da safra. E a ênfase é na palavra expectativa. Porque pode acontecer uma geada lá no sul, como acontece um monte de vezes, e ter uma quebra de safra. Pode ter uma praga, como já aconteceu várias vezes lá no Mato Grosso, e ter uma quebra de safra. Ou a safra pode surpreender e ser recorde. Mas ninguém tem como saber qual vai ser o resultado final. E não cabe a nós saber. Nosso trabalho é plantar, regar e contar que Deus vai dar o crescimento. Esse trabalho e essa expectativa, irmãos, é tanto aqui como em qualquer outro lugar que Deus nos coloque para trabalhar para Ele. O ponto aqui desta boa ambição é estarmos abertos para o que quer que o Senhor colocar na nossa frente. Ele pode nos colocar diante de pessoas que nunca pensamos antes ou diante de numerosas audiências que não nos sentimos preparados. Ou Ele pode nos usar no nosso anonimato para nos multiplicar em dezenas ou centenas de pessoas. Ele pode nos tornar um Charles Spurgeon da nossa geração ou um Zé Ninguém da nossa geração. Pouco importa. Aqueles que investimos devem ser desafiados a viver a velha frase cunhada por William Carey, conhecido como o pai das missões modernas e um homem de Deus admirável do passado. Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Claro, durante os nossos esforços em construir um templo para Deus em Jerusalém, Ele pode nos interromper e dizer que não era este o nosso papel. Mas o nosso coração estará disposto a enfrentar desafios em nome do Senhor, se assim Ele desejar. Ponto aqui, meus irmãos, e eu estou aqui pegando a ilustração da vida de Davi, é que o coração de Davi estava disposto. Vamos construir o templo. Deus disse, muito boa sua intenção, tá? Mas tem um probleminha aí na sua biografia, então você não vai fazer isso não. Teu filho vai fazer, beleza? Prepara os materiais, prepara tudo, está aqui a planta, ótimo. Mas ele vai fazer, seu filho Salomão. Cujo nome, inclusive, é uma alteração da palavra Shalom, né? Então ele era o rei da paz, enquanto que Davi era o rei da guerra. Então perceba, meus irmãos, o ponto não é se você vai fazer aquilo grandioso que você planejou, porque você não precisa esperar dessa maneira. O ponto aqui é estar disposto a fazer as coisas para Deus e esperar que Ele corresponda à sua disposição de servir, não importa o que queira que Ele possa pedir de nós. Não fomos chamados para manter as coisas como estão e ficar em Jerusalém. Fomos desafiados, como a Igreja de Cristo, a ir até os confins da terra. Reprodução é a essência do cristianismo. Eu diria crescimento também. E é sobre isso que nós veremos, em último lugar, a última palavra que nós vamos ver, que é exatamente reprodução. Ou seja, meus irmãos, quando Jesus toma esse espaço que nós vimos hoje, de constantemente reavaliar, ensinar, aprofundar, é porque ele sabia que o desafio que esses homens tinham era muito mais longe e muito maior do que apenas Jerusalém, Judeia, Samaria, Galileia, que eles haviam ficado. Na verdade, quando nós examinamos a vida dos apóstolos, eles vão a praticamente todos os cantos conhecidos do mundo de então, chamado principalmente de Império Romano. Você já não parou para pensar como que alguém sem dinheiro, sem recursos, numa época sem transporte como hoje, consegue fazer essas coisas? Senhor, eu quero muito ir para a Guiana, mas eu vou esperar que tenha um voo direto daqui para Georgetown. São as nossas condiçõezinhas, irmãos, que a gente coloca. Senhor, eu queria muito ajudar mais na congregação, mas sábado à tarde está um sol tão grande para fazer evangelismo de porta em porta. São essas limitações que nós colocamos de sermos realmente usados por Deus, que acabam dificultando que nós possamos compreender como que Deus está trazendo novos ensinos e
questionando as nossas decisões para podermos seguir mais adiante na sua obra. Para terminar, meus irmãos, o trabalho do evangelista, além de não ser uma opção, é um trabalho que nunca vai terminar. Até o último dia da nossa vida, nós somos chamados a investir na vida de outros. E eu creio que Jesus, por isso que eu me motivei a trazer esse estudo nessas semanas, nesse material, nos dá um mapa que, guardadas as devidas proporções para com a pessoa dele, nos servem bastante sobre como investir na vida de uma pessoa. Desde o começo, desde quando nós começamos a recrutar, dos verbos que nós usamos, desde quando a semente é plantada, até que nós possamos ver naquela pessoa, não mais agora alguém que a gente está investindo, mas um companheiro, um irmão que tem condição de andar ao nosso lado, porque já cresceu, e isso não foi obra do acaso. Foi trabalho minucioso, planejado, intencional, foi um investimento, foi feito na vida dele ou dela. Deus possa, meus irmãos, abrir os nossos olhos, porque talvez nós sejamos parte de uma geração órfã de líderes espirituais. Talvez tenha sido assim a sua história de conversão. Lhe faltou referências. Talvez você tenha passado, e eu vivi um pouco disso, muitos anos até que você encontrou uma pessoa que você dizia: eu não sei com quem que eu vim me espelhando, mas eu quero ser crente como fulano. E talvez você possa quebrar o ciclo. Eu espero que nós possamos quebrar o ciclo. E investir em vidas que possam repetir isso na vida de outros que venham depois também. Que Deus nos ajude e nos abençoe para tanto. Amém. Deus querido, obrigado, Pai, por mais este ensino desta manhã. E como sempre pedimos que o Senhor nos ajude a praticar, seja algo vivencial em nós, aquilo que ouvimos agora. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela própria vida do Senhor Jesus, que o viver de missões, o propósito maior das nossas vidas, na vida dele, possa não apenas nos motivar, mas moldar as nossas ações, enquanto nós investimos na vida de outros também. Abençoa, Deus, nossa tarde e o culto desta noite. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.